Oi, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem mais uma aula de História e Geografia e vamos lembrar que semana passada a gente não teve. Por que que a gente não teve aula semana passada? Porque foi feriado, né? Foi feriado de 7 de setembro, Independência do Brasil. Como essa é uma data muito importante, hoje nós vamos falar um pouco sobre ela, tá bom? Uma semana depois, mas não tem problema porque o nosso conteúdo faz parte do nosso conteúdo e é uma data muito importante que a gente precisa conhecer e entender como isso aconteceu aqui no nosso país, tá bom? Para isso, vamos lembrar um pouquinho das nossas aulas anteriores. Então, nós já aprendemos que quem colonizou o nosso país foram os portugueses, que eles vieram lá da Europa, vieram de navio, atravessaram o oceano numa viagem longa e chegaram no nosso país. E quando eles aqui chegaram, já existia gente morando aqui que eram os índios, certo? Então eles chegaram aqui, começaram a ter uma socialização com os indígenas, vieram, colonizaram o nosso país, mais tarde trouxeram o povo africano para trabalhar como escravo no nosso país. A gente já aprendeu então que o nosso povo é composto desses desses povos, né, indígenas, europeus e africanos, e assim aconteceu a colonização aqui no Brasil, a formação do povo brasileiro. Então, nós vamos lembrando de tudo isso, que o Brasil já estava começando a se formar com o povo que veio da Europa, com os indígenas que aqui já moravam, com os africanos que aqui vieram para trabalhar como escravos. E então, lembrando disso, nós vamos começar a falar um pouco da independência do Brasil. O Brasil começou a caminhar. Quem governava o nosso país é, era um rei que veio de Portugal, tá bom? Não era um brasileiro, era um rei que veio lá de Portugal, tá? Mas nós vamos entender tudo isso bem devagarinho aqui. Outra coisa que eu quero falar para vocês: hoje não tem material escrito, tá? Vocês não precisa pegar o livro, porque esse conteúdo não está no livro e não tem nenhum xerox. Hoje a aula é só aqui pelo computador ou pelo celular, tá bom? A professora vai mostrando os textos aqui, eu vou lendo e explicando com vocês, certo? Então vamos começar. Independência do Brasil, muitos países com seus interesses em jogo. É isso que nós vamos entender. Vamos lá então. França contra Inglaterra, tá? Olha os dois ali, ó. Um brigando com o outro. Essa figura representa o rei da França, não, da Inglaterra, desculpa, o rei da Inglaterra, e esse soldado aí é o Napoleão Bonaparte, que nós já vamos entender, tá bom? Então vamos lá. O cabo de guerra entre França e Inglaterra. Por que nós vamos falar da França e da Inglaterra? A França e a Inglaterra são países lá da Europa, que ficam perto de Portugal. Mas a gente precisa entender o que estava acontecendo com eles para saber por que o rei de Portugal veio para aqui, tá bom? Olha só. Napoleão Bonaparte, que é esse soldado que vocês estão vendo aí em cima do cavalo, imperador da França, tornou-se um temido conquistador e dominou muitas terras na Europa. Só que a bronca de Napoleão era com a Inglaterra, um dos países mais ricos e poderosos do mundo, tá? Napoleão queria que a França fosse mais rica e poderosa, coisas de imperador. E por isso decretou o bloqueio comercial à Inglaterra. O que isso significa, bloqueio comercial? Ninguém poderia vender nem comprar nenhum produto inglês. Se algum país se atrevesse, Napoleão o invadiria e pronto, babar o país. Então, o que Napoleão fez? Falou para todos os outros países ali por perto: ó, vocês não podem comprar e nem vender nada para a Inglaterra. Se eu souber que algum país aqui perto está fazendo isso, eu vou vir invadir o país e acabo com tudo, destruo tudo, mato todo mundo, tá? Então Portugal ficou numa enrascada daquelas, porque Portugal fica bem pertinho da França e da Inglaterra. Por que Portugal ficou numa enrascada? Porque ela devia muito dinheiro para a Inglaterra. Por isso ela não podia simplesmente virar as costas para a Inglaterra. Mas ao mesmo tempo tinha muito medo do Napoleão. Quem que não tinha? Naquela época, gente, ele era o rei mais temido, porque ele era do exército, ele era soldado, ele gostava disso. Então, o negócio dele era invadir os países e dominar, porque ele queria que o seu poder aumentasse. Então,
Ele era muito temido. Então Portugal ficou numa enrascada. Por quê? Porque ele devia dinheiro para a Inglaterra. Então não tinha como ele de repente chegar e falar assim: não, eu não vou mais fazer comércio com você, eu não vou comprar mais nada de você, eu não vou vender mais nada para você. Porque Portugal devia dinheiro para eles. Só que Portugal, como todos os outros países, morria de medo do Napoleão Bonaparte, que era o rei da França. Muito bem, continuando aqui, ó. Por isso, ficou em cima do muro enquanto foi possível. O que significa ficar em cima do muro? Não vai para o lado de nenhum e nem de outro. Enquanto deu, Portugal ficou ali neutro. Ele não era nem do lado da França e nem do lado da Inglaterra. Mas a Inglaterra puxando de um lado e a França do outro, até que Napoleão se encheu desse chove não molha e invadiu Portugal. Era o começo do século XIX e o ano era 1807. Aí começa outra história, a de uma família fujona e piolenta. Nós já vamos entender por quê. Então vamos entender isso, ó. França e Inglaterra estavam brigando. Portugal ficou no meio. Por quê? Porque Portugal devia muito dinheiro para a Inglaterra, mas também tinha medo de Napoleão. Então Portugal ficou ali sem tomar partido de nenhum país, nem da Inglaterra nem da França. Mas daí Napoleão ficou muito bravo e resolveu invadir Portugal. Quando ele invade Portugal, olha o que acontece. Ó, vamos entender? Olha Portugal lá em cima, tá bom? Vamos seguir ali, gente, o caminho vermelho. Ó, olha só o caminho vermelho. O navio sai então de Portugal e para em Salvador, tá? Com a família real, que nós já vamos entender. Então a Europa lá em outro continente, eles atravessam o oceano e vêm parar no Brasil, tá bom? Olha só, família Fujona Piolenta. Quem que é essa família Fujona e Piolenta? É a família real. Lembra que eu terminei o outro slide falando que Napoleão invadiu Portugal? Aí a família real morrendo de medo, ó, foge de Portugal. E fogem para onde? Para o Brasil, que já estava sendo colonizado por eles. Olha só. Foi um Deus nos acuda. Dom João, que reinava na época, sabia que Portugal não tinha condições de lutar contra Napoleão. Por isso, decidiu fugir rapidinho. Adivinha para onde? Para o Brasil, lógico, bem longe mesmo das terríveis garras napoleônicas, tá? O Brasil era um ótimo lugar para eles virem. Por quê? Porque já estava sendo colonizado pelos portugueses. E era muito longe, um continente diferente, era longe da França e de Napoleão. O embarque não foi fácil. Todos estavam apavorados. Entre 10 e 15 mil pessoas embarcaram em navios rumo ao Brasil. Olha aí, gente, não foi pouca gente. Entre 10 e 15 mil pessoas embarcaram em navios rumo ao Brasil, bem protegidos pela frota inglesa. Então a Inglaterra ajudou esse pessoal sair de Portugal. Dom João tinha decidido transferir a corte para o Brasil e por isso trouxe tudo. Então, quem veio com ele? Foi só a família real? Ele, os filhos, a família dele? Não. Veio o rei, veio toda a família dele, mas também veio seus ministros, conselheiros, juízes da Corte Suprema, funcionários do Tesouro Real e o próprio Tesouro Real, que ele não ia deixar para Napoleão, então ele catou todo o dinheiro e veio junto, funcionários do Exército e da Marinha, além de muitos padres e bispos. Dom João trouxe também várias bibliotecas, o arquivo do governo e uma máquina impressora. Então ele veio mesmo para ficar. Transferiu tudo que tinha lá em Portugal para o Brasil. A viagem também não foi moleza, com direito a tempestade, falta de comida e falta de higiene. E até ataque de piolhos. Todo mundo foi obrigado a raspar a cabeça. Mas apesar de todos os apuros, em janeiro de 1808, chegava a família real ao Rio de Janeiro. Encontraram um Brasil bebê, que estava ainda engatinhando. Então foi assim que a família real de Portugal veio para o Brasil. Não só a família e toda a corte do rei de Portugal veio para o Brasil. Foi assim, fugindo do ataque de Napoleão Bonaparte. O rei morrendo de medo, pegou a família, pegou toda a sua corte, todo o tesouro de Portugal e veio para o Brasil, com muita gente. Essa viagem não foi fácil
inclusive pela falta de higiene. Todo mundo pegou piolho. Naquela época existia remédio para piolho? Shampoo para piolho? Não. Então o remédio foi todo mundo raspar a cabeça. Homem, mulher, criança, adulto, todo mundo teve que raspar a cabeça. Aí eles chegam aqui, num Brasil que estava começando, tá? Então, aqui ainda não existia casas luxuosas, igual tinha lá castelo, palácio, essas coisas. Aqui ainda não tinha, era um país que estava sendo colonizado, começando. E a família chega aqui. Brasil bebê. O Brasil engatinhava. Chegando ao Brasil, Dom João declarou guerra à França. Esperto ele, né? Quando ele estava aqui bem protegidinho, daí ele falou: agora Portugal vai entrar em guerra contra a França. E abriu os portos brasileiros às nações amigas, que no caso era só a grande parceira Inglaterra. E ela ficou feliz da vida. Ela quem? A Inglaterra. Ficou feliz da vida. Por quê? Porque agora ela ia poder comercializar com o Brasil. E o Brasil tinha muita coisa que rendia dinheiro. Agora podia comercializar livremente com o Brasil e ganhar muito dinheiro. Os ingleses vendiam produtos manufaturados, industrializados, para o Brasil por um preço bem alto e compravam matéria-prima, que é o algodão, materiais, comida, bem baratinho. Um negócio bom demais. Então, o comércio entre Brasil e Inglaterra foi muito bom. Para quem? Para a Inglaterra. A Inglaterra ganhou muito dinheiro. Por quê? Porque o Brasil comprava os produtos dela. Aqui no Brasil tinha indústria, tinha fábrica? Não, o Brasil estava começando. Então, eles compravam tudo que era produto industrializado da Inglaterra. A Inglaterra que vendia para o Brasil e o Brasil vendia para a Inglaterra a matéria-prima para eles poderem fazer, que era o algodão, para eles fazerem as roupas, os tecidos, os metais, para fazerem tudo que se faz com metal, né? A comida, tudo, e vendia baratinho. O Brasil vendia baratinho para a Inglaterra, só que tudo que comprava da Inglaterra, o Brasil pagava bem caro. Então foi um negócio bom demais para a Inglaterra. Agora o Brasil estava bem mais perto da independência. Pelo menos tinha deixado de ser colônia. E a família real morava aqui e não em Portugal. Aliás, Portugal não ficou nem um pouco contente com isso. Sabe por quê? Portugal fica com um humor péssimo. Não era para menos. De uma hora para outra, Portugal se viu ao Deus dará, sem rei, no meio de uma guerra e pior, sem poder contar com a sua galinha dos ovos de ouro. Enquanto o Brasil prosperava, Dom João criou bibliotecas, teatros, ruas, órgãos públicos e o Jardim Botânico. Quem que é o Dom João? É o rei de Portugal, que veio ficar aqui no Brasil. Portugal ficava cada vez mais pobre. Era quase como se agora Portugal fosse colônia do Brasil. Por que que o povo português ficou bravo? Porque eles ficaram lá abandonados. O rei veio embora para o Brasil. Aí ele começou a fazer muitas coisas boas aqui no Brasil. O que que ele fez aqui? Ele criou muitas bibliotecas, ele fez teatros, ele fez ruas, porque aqui não tinha rua, era tudo chão, barro. Ele fez órgãos públicos, ele fez o Jardim Botânico. E em Portugal, o que foi feito nesse tempo? Nada. Eles estavam lá num país que estava em guerra, abandonado, nem o rei estava lá. Então estourou a Revolução do Porto em 1820. Porto era o nome de uma cidade, lá de Portugal. Essa revolução organizou um governo que elaborou a primeira Constituição. Que é Constituição? Um conjunto de leis, muitas leis, de Portugal e exigiu o retorno de Dom João VI. Então, o que eles fizeram? Uma revolução, uma guerra. E fizeram essas leis aqui. E falaram, ó, agora o rei tem que voltar para Portugal. Que palhaçada é essa? Que negócio é esse? O rei é português, ele é o nosso rei, ele não pode ficar morando lá no Brasil, não. Ele tem que voltar para Portugal. Foi isso que o povo fez, foi por isso que o povo brigou. Aí, Dom João, rei de Portugal, que estava morando aqui no Brasil, teve que picar a mula. O que é picar a mula? Teve que ir embora e voltar para Portugal. Mas deixou aqui no Brasil o seu filho Pedro cuidando de tudo. Então, com a Revolução dos Portugueses, com a braveza deles, o rei teve que voltar para Portugal, porque lá é a terra dele. Só que, para não deixar o Brasil aqui para os brasileiros, o que o rei Dom João fez? Deixou o filho dele, que também era português, então deixou o príncipe Dom Pedro cuidando do Brasil, enquanto ele voltou para Portugal. Agora, ai, desculpa, gente. Vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Vamos entender o que é isso.
Logo, a oposição brasileira a Portugal começou a se organizar para impedir a exploração. Mas ainda ninguém falava em independência, ninguém pensava nisso. O Brasil se dividiu em dois grandes grupos: os portugueses, que estavam de acordo com a nova colonização do Brasil, e o Partido Brasileiro, que não queria isso de jeito nenhum. Esse partido era formado por pessoas muito ricas que pensavam nos seus próprios interesses, que também não estava pensando no povo, não. Os dois estavam sempre brigando e tentando ganhar a simpatia do príncipe, que se divertia com tanta bajulação, porque ele era um príncipe muito vaidoso. Então vamos entender aqui. O rei Dom João volta para Portugal, porque é lá que é o país dele. Aqui fica o príncipe Dom Pedro cuidando do Brasil. E o Brasil foi dividido em dois grandes grupos: dos portugueses, que concordavam, que queriam o Brasil do jeito que estava, e um grupo de brasileiros que não queriam mais que Portugal ficasse por aqui mandando, desmandando e fazendo comércio e tirando coisas boas do Brasil, vendendo para Inglaterra e outros países, tá bom? Aí, vamos falar um pouco do dia do fico. Se é para o bem de todos, olha só. Claro que o Partido Brasileiro fez o possível e o impossível para que Dom Pedro não fosse embora. Em poucos dias, recolheu 8.000 assinaturas implorando que Dom Pedro ficasse. Ele deve ter se sentido nas nuvens e disse a famosa frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Por isso esse dia é conhecido como Dia do Fico. Era o dia 9 de janeiro de 1822. Estamos a 6 meses da independência. Nesse dia, então, tinha gente que queria que Dom Pedro ficasse aqui, cuidando do Brasil. Tinha gente que queria que Dom Pedro fosse embora, voltasse para Portugal lá com o pai dele e deixasse o Brasil para os brasileiros. Mas aí, nesse dia, ele falou: não, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui porque eu gosto do Brasil, porque o Dom Pedro, ele gostava muito do Brasil. Apesar de ser um príncipe português, ele amava o Brasil. Então ele falou assim: já que o povo quer que eu fique, e disse essa frase: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E ele fica aqui no Brasil, cuidando do Brasil. Agora a gente já está perto do dia da independência, tá? 6 meses antes. A partir daí, desse dia que ele decidiu ficar no Brasil, Dom Pedro se posicionou a favor da separação de Portugal. A partir desse dia, ele falou assim: não, sabe que eu acho que os brasileiros estão certos? O Brasil tem que ser dos brasileiros. Não tem mais que pertencer a Portugal. Dom Pedro começou a pensar assim. Aí o processo para a independência começou a rodar em altíssima velocidade. Os portugueses que se revoltaram aqui no Brasil contra a decisão foram reprimidos. Portugal ficou furioso e mandou tropas para cá, que o imperador logo tratou de despachar de volta. Mas os ventos da independência já estavam soprando. Claro, vocês acham que Portugal queria perder o Brasil? Claro que não. O Brasil estava cheio de riqueza. Eles tiravam daqui, lembra do pau-brasil que a gente falou que não sobrou mais quase nenhuma árvore hoje em dia, de tanto que eles levaram, porque a madeira era muito boa? Eles levaram daqui muita madeira, muito minério, ouro, prata, né? Então eles tiravam, eles ganhavam muito dinheiro com o Brasil. Então o Portugal não queria largar o Brasil, não. Mas a partir desse dia as coisas começaram a ficar melhor, porque o Dom Pedro entendeu: não, o Brasil tem que ser dos brasileiros. E começou cada vez mais pessoas aderirem a esse movimento. Não, o Brasil tem que ser dos brasileiros, a gente tem que se separar de Portugal. Brasil é um país, Portugal é outro. Os ventos da independência já começam a soprar. Em agosto de 1822, só se falava em independência. Nos jornais, nas ruas, nos teatros, o assunto da população era esse. Em qualquer lugar que se ia, as pessoas estavam falando em quê? Na independência do Brasil, que o Brasil tinha que se libertar de Portugal, que Portugal que ficasse lá na terra dele e o Brasil ficava aqui para os brasileiros. Estava em todas as bocas, nas contentes e nas descontentes. Porque nem todo mundo era a favor da independência. Os portugueses não estavam nada satisfeitos. Dom Pedro pediu a união de todo mundo para a independência do Brasil, mas sem romper os laços com Portugal. Afinal, o seu pai era rei de Portugal. Ele não queria brigar com Portugal, porque quem que era o rei de Portugal? O pai dele. Então ele não queria entrar em guerra, brigar com Portugal.
Além disso, convidava os países ricos a fazer negócios com o Brasil. Agora a independência era inevitável e o grito do Ipiranga também. Então agora, olha, em agosto, né? Já estava bem pertinho, porque quando é o dia da independência? 7 de setembro. Então, ele queria independência. Só que o que que ele não queria? Ele não queria uma guerra com Portugal, nem com os outros países. Por quê? Porque o Brasil também precisava dos outros países para fazer comércio, né? Porque o Brasil também precisava comprar, o Brasil precisava vender, tá bom? Aí o Grito do Ipiranga, que foi o dia da independência. No dia 14 de agosto de 1822, Dom Pedro viajou para São Paulo e deixou que Dona Leopoldina, a sua mulher, ficasse no poder durante sua ausência. Então ele viajou e quem ficou cuidando do Brasil nessa época? Dona Leopoldina, que era a esposa dele. Quando seguia para Santos, chegaram ao Rio de Janeiro ordens das cortes. Olha qual era a ordem que chegou. Dom Pedro deveria voltar para Portugal naquele instante e um novo ministério seria criado para colocar ordem naquela bagunça. Tudo isso destruía todas as medidas de Dom Pedro. Ah, mas daí como que ia acontecer a independência se ele fizesse isso? Não ia ter como. Ia ficar tudo mais difícil, mas a ordem de Portugal era: Dom Pedro, pode voltar para casa. Vem para Portugal já que eu vou colocar outras pessoas para cuidar aí do Brasil. Por quê? Porque Portugal não queria largar o Brasil, deixar o Brasil para os brasileiros. Aí, a dona Leopoldina e o José Bonifácio, que era ministro de Dom Pedro, mandaram os seus mensageiros correrem com essas notícias. Um mensageiro encontrou-se com Dom Pedro às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo. Era a tarde do dia 7 de setembro de 1822. Então, ó, estão entendendo? O rei estava lá no caminho de Santos, estava viajando, e os mensageiros encontraram ele na beira de um riacho, porque o rio Ipiranga, gente, não é um rio, tá? Era um riachozinho, tá bom? E ele estava ali do lado desse riacho quando os mensageiros encontram ele e contam para ele, ó, o rei mandou você voltar para Portugal, que vai vir outro povo aqui governar o Brasil. Aí, gente, existem pelo menos 6 versões dessa história, por isso ela foi contada de diversas maneiras. Como assim? Tem pelo menos 6 histórias um pouco diferentes uma da outra que conta como aconteceu isso da independência do Brasil, desse grito, independência ou morte, tá? Então tem 6 histórias um pouquinho diferentes uma da outra que contam como isso aconteceu. Uma delas é a versão do padre Belchior, que conta que Dom Pedro leu os decretos e perguntou: e agora, padre? Porque o padre estava ali junto, com ele viajando. Aí ele leu a ordem que ele tinha que voltar para Portugal, que ia vir outras pessoas para governar o Brasil. E ele olha para o padre e fala: e agora, padre? O que eu faço? O padre aconselhou Dom Pedro a proclamar a independência do Brasil. Senão, ele seria feito prisioneiro das cortes. Não tinha jeito. 38 pessoas assistiram à cena. Dom Pedro desembainhou. O que é isso, desembainhou? Tirou a espada. Olha ali na ilustração, né? Ele tirou a espada, ergueu-a para o alto e gritou: independência ou morte? Ei, espera aí. Essa história não acaba aqui, não. Então, a história que o padre Belchior conta, ele conta desse jeito, que foi assim que aconteceu. A gente não pode ter certeza que foi assim que aconteceu, porque tem outra história contada por outra pessoa que diz que não foi bem assim, que foi um pouquinho diferente, tá? Mas essa é a versão que eu escolhi para contar para vocês, tá? O fato é que nesse dia, 7 de setembro, o príncipe Dom Pedro toma essa decisão, né? Ele toma essa decisão e fala: não, de hoje em diante, a partir de hoje, o Brasil não pertence mais a Portugal. Agora o Brasil é dos brasileiros e Portugal que cuide lá das suas terras, do seu país. Mas presta atenção que a história não acaba aqui, tá? Independência e morte. A história não acaba aqui. Teve independência e teve morte também. Naquele dia,
7 de setembro, não teve guerra, não teve briga, não teve morte naquele dia. Mas não foi uma coisa pacífica, como muita gente acha. Claro que a independência só aconteceu mesmo quando as classes dominantes que tinham dinheiro, aqui do Brasil, tiveram certeza de que iriam continuar a ter escravos em suas grandes fazendas e que eles continuariam mandando no Brasil. Por isso foi tão importante Dom Pedro ter proclamado a independência e não um aventureiro. Por isso, o Brasil foi praticamente o único país da América Latina a continuar com a monarquia, ou seja, com um rei no governo no nosso caso, um imperador. O Brasil continuou igualzinho antes. Houve muitas lutas. Em toda a América, o processo de independência aconteceu com muitas guerras sangrentas e mudanças profundas. Aqui também houve guerra, no norte, nordeste e sul do país. Porém, mudanças não. Então, por que teve guerra? Porque o povo não estava tão feliz assim. Foi bom o Brasil se libertar de Portugal. Só que o que continuou igual? A gente continuou no sistema de monarquia, continuou sendo governado por um rei que agora, Dom Pedro, se torna rei do Brasil, tá? Apesar de ele ser lá de Portugal, ele se torna o rei do Brasil, tá? E daí tinha gente feliz, tinha gente não tão feliz assim. E o povo que tinha dinheiro só ficou feliz quando descobriu que, eu vou poder continuar tendo escravo, eu vou poder continuar ganhando dinheiro, tá? Nada mudou de verdade. A Guerra da Independência começou em 1822 e durou um ano. O pessoal das regiões Norte, Nordeste e Extremo Sul não estava feliz com a independência e queria que o Brasil continuasse a ser colônia de Portugal. Tá vendo? Então tinha gente a favor, tinha gente contra. E por isso que houve conflito, tá? Então não foi tudo alegria, ai que bonitinho, não foi assim não. Eram grandes proprietários de terra e queriam o pacto colonial de volta. Por isso, iniciaram o conflito com a ajuda e bênção de Portugal. E Portugal também não queria largar o Brasil, então ele se juntou com essas pessoas e falou: então vamos lá, vamos brigar com esse povo que quer a independência do Brasil. Dom Pedro I contratou às pressas soldados e oficiais estrangeiros para lutar contra os revoltosos, com dinheiro emprestado da Inglaterra, que devia estar super feliz com essa história de independência, porque ela estava lucrando horrores. Mas nada mudou de verdade. Independência para todos ou para poucos? Fica essa pergunta aqui, ó. Essa guerra mobilizou muitos soldados para enfrentar as tropas portuguesas na Bahia. Foram reunidos 13 mil homens. Mas a Guerra da Independência do Brasil não significou nenhuma grande mudança, nem na economia, nem na sociedade. Apesar de muitos negros e índios terem participado dos combates, o escravismo continuou e a destruição das tribos também. Então, ó, teve independência do Brasil? O Brasil se libertou de Portugal? Sim, só que os escravos continuaram sendo escravos. Os índios continuaram sendo maltratados e destruídos. Os grandes donos de terras continuaram dominando o país, tanto na política quanto na economia. Os brasileiros continuaram a ser governados por um rei, um imperador, português, filho do rei de Portugal. Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. O governo passou de pai para filho e as pessoas não tiveram melhoria de vida. O primeiro reinado do Brasil, livre. Livre mesmo? Será que livre mesmo? Depois da independência, em 1822, pouca coisa mudou para o Brasil. Um imperador português, o Dom Pedro I, continuava a nos governar. A escravidão permaneceu. Haviam dívidas que não acabavam mais, porque o Brasil vendia muito pouco para fora e comprava demais. Até para ter coisas do dia a dia, como sabão, tecido, precisávamos mandar buscar lá fora em outros países. E o que é pior, continuávamos dependendo da Inglaterra para tudo, porque era ela que fabricava a maioria dos produtos que a gente consumia. Independência? Parece que no comecinho dessa história éramos livres, mas só da boca para fora. Em vez de ser a galinha dos ovos de ouro de Portugal, agora o Brasil passou a ser a galinha dos ovos de ouro de outros países, principalmente da Inglaterra. A galinha só mudou de dono.
Aí morre o Dom João VI, lembra? Que é o rei lá de Portugal que veio fugido para o Brasil. Ele morre, ó. Claro que ninguém estava feliz com essa situação e toda a culpa acabava caindo sobre o nosso novo imperador. A coisa piorou quando morreu o Dom João VI, o pai de Dom Pedro I. O Dom Pedro não sabia o que fazer. De um lado, ele tinha o Brasil para governar, de outro, ele deveria assumir o trono em Portugal. Parece que a ameaça de uma nova colonização estava no ar. Para complicar, o Dom Pedro gastou todo o dinheiro do Banco do Brasil e ficou cada vez mais do lado dos portugueses e cada vez menos do lado dos brasileiros. Não deu outra. Dom Pedro teve que dar adeus ao Brasil. E aí começa uma outra história. Como o pai morre, ele volta para Portugal para governar Portugal e deixa o Brasil aqui, tá? Mas daí essa é uma outra história que nós vamos aprender um outro dia. Olha só que legal essa frase. O dever de amar e cuidar do nosso país e do nosso povo deve ser cumprido todos os dias. Então, a gente não deve amar, cuidar, zelar pelo nosso país só quando a gente tem uma data especial como o dia 7 de setembro e lembrar da independência. A gente deve zelar e cuidar do nosso país todos os dias, porque aqui é a nossa casa, né? Pessoal, hoje a nossa aula é essa. Eu vou pedir para vocês assistirem 2 videozinhos que tem ali no pad, muito interessante, eles são bem curtinhos, mas vocês vão entender até uma outra versão, tem até uma outra versão da história da Independência ou Morte, que fala que o Dom Pedro parou lá no Riacho Ipiranga porque ele estava com dor de barriga. Bem interessante, tá bom? É pra gente aprender mais um pouquinho, tá? Então, quem quer aprender mais um pouquinho, vai lá e assiste o vídeo. O que eu quero que vocês façam hoje? Lembra que eu falei que hoje não tem papel? Então, vocês vão pegar o caderno de vocês, colocar a data de hoje, escreve lá aula de História, Independência do Brasil. Aí no pad que a professora colocou no WhatsApp tem um texto e algumas perguntas. Vocês vão ler o texto, certo? Leia o texto que tem lá. Aí vocês vão copiar a pergunta. Hoje a professora quer que vocês copiem, tá? Porque não é muita coisa, é bem pouquinho. Copia a pergunta, procure a resposta no texto e também coloca a resposta. Então, copia a pergunta e coloca a resposta. Copia a pergunta, coloca a resposta, tá bom? Aí vocês tiram a foto da atividade para mim e manda pelo WhatsApp. Tá bom, gente? Qualquer dúvida é só chamar a professora. Boa aula para vocês.